No vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre a necessidade de estarmos em um ambiente de poder para que possamos ver e participar da demonstração do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E como vem coisas como tipo pensamentos bem sutis para tentar nos impedir de viver essa realidade espiritual na nossa vida. Então eu queria trazer um pequeno testemunho, né, meu, de uma situação em que me veio um pensamentozinho para tentar me impedir de me aproximar de Deus, através da meditação na palavra. Toda manhã eu tenho o hábito, desde que eu conheci o Senhor, de estar pegando a palavra dele e meditando. Antes disso eu faço uma oração de busca, para estar buscando sua presença, para estar intercedendo pelas outras pessoas. Eu utilizo um caderno de oração para isso, em que eu tenho os nomes das pessoas, tenho situações que o Senhor já me permitiu saber, né, dessas pessoas e intercedo por elas. Mas a questão é que, geralmente, quando a gente acorda, às vezes, a gente fica meio cansado, meio, meio sonolento, digamos assim. E houve um dia em que veio, sim, um pensamento sutil, um pensamento como sendo bom, mas assim, que poderia me impedir de ter uma visão maior daquilo que eu iria meditar naquele dia, porque eu iria ficar sonolenta e acabar dormindo com a Bíblia na mão, como muitas vezes já aconteceu. Mas nesse dia, nessa manhã, me veio esse pensamento de continuar deitada na cama com a Bíblia. Eu faço muito isso, eu gosto de ler a Bíblia deitada também, mas especialmente nesse dia, me veio esse pensamento, mas eu fiz um esforço para estar me levantando, era cedo ainda, e, e eu decidi vir aqui para o escritório para meditar sentada, né, para estar focando mais na palavra. E o Espírito Santo me deu essa palavra de 1 Coríntios, capítulo 1 e 2, mas especialmente capítulo 2, né? O capítulo 2 que ele fala em demonstração do poder do Espírito Santo. Então eu fiquei, assim, pensando nesse versículo, né, que eu queria ler ele aqui para vocês, e fui pesquisar sobre a demonstração do Espírito Santo. Eu fiquei pensando nessa palavra demonstração, né? O que seria demonstrar o poder do Espírito Santo? Então eu queria ler aqui a passagem para vocês e a gente prossegue com o entendimento. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, Paulo diz: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então isso aqui, principalmente nos dias de hoje, é muito importante, porque muitas vezes ocorre das pessoas ouvirem aquelas pregações, aqueles pregadores que fazem a coisa bem assim, né, de forma eloquente, né, com a linguagem às vezes até difícil, e se maravilham, né? Mas o que Paulo está querendo dizer aqui, Paulo sempre foi muito instruído, sempre foi, assim, né, teve uma instrução muito boa, né, ao longo de sua vida, muito estudado, sábio, né, em tudo, né? Mas quando ele conheceu Jesus, ele simplesmente se despiu disso tudo para pregar a Cristo, né? Ele se desfez dele mesmo, de quem ele era, para ser aquele que Cristo queria que ele fosse, né? Um evangelista, um apóstolo, aquele que iria pregar a palavra de Deus, seja para quem fosse, né? Então ele falou sobre essa demonstração do poder do Espírito. Isso me chamou a atenção, né? Porque ele disse que a pregação dele não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, ou seja, ele não persuadia as pessoas a seguirem, por exemplo, aquilo que ele estava pregando, mas a pregação dele, a mensagem dele consistia em palavras, ou melhor, em demonstração do poder do Espírito. E isso para quê? Para que a fé das pessoas não ficasse apoiada naquilo em quem ele era, né? Na como ele estava falando, achando que ele poderia ser um grande pregador, né? Alguém eloquente, mas que a fé das pessoas ficasse apoiada na demonstração do poder do Espírito Santo na vida dele, através dele, né? E essas demonstrações do Espírito Santo,
Eu pesquisei e elas são basicamente a manifestação dos dons espirituais, a transformação do caráter da pessoa, o fruto do espírito, cura, libertação, né, a capacitação para pregar o evangelho com autoridade. E é algo que vem de Deus, não provém do ser humano. É claro que tudo que a gente tem, tudo que a gente é, vem de Deus. Mas muitos trazem a glória para si, achando que a sabedoria que têm vem deles mesmos, foi por esforços deles mesmos, e acabam se gloriando, se vangloriando por aquilo que possuem, sem lembrar que é Deus quem dá. Tudo que a gente tem é Deus que dá. Então, é, essa demonstração do poder do Espírito Santo vem de Deus, é claro, né? E é algo que faz manifestar sinais, maravilhas, para que a glória, os ouvidos da gente, os olhos da gente fiquem todos em Deus, para que o poder de Deus se manifeste. E a gente reconheça que só Ele é o Senhor. A gente reconheça que só Ele tem o poder para transformar o ser humano, para mudar o caráter do ser humano, para trazê-lo para perto. Né? O Evangelho tem esse poder, o ser humano se aproximar de Deus. Né? São as boas novas de salvação. Então, essa demonstração de poder me fez pensar na situação que hoje em dia está muito comum, principalmente questão das igrejas. Né? As pessoas estão se afastando das igrejas por conta de coisas que acontecem lá dentro, mas eu queria chamar a atenção, a sua atenção, que está me assistindo até aqui, de que a gente precisa estar junto dos outros cristãos, a gente precisa estar num ambiente de poder. A gente precisa estar ali para que a gente veja, para que a gente participe da demonstração do poder do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente veja o agir dele. E isso, consequentemente, vai edificar a nossa fé no Senhor e lembrar de que ele está vivo e de que ele continua a fazer milagres e de que ele está tão vivo que ele quer se manifestar na nossa vida. E essa demonstração de poder é em cada detalhe da nossa vida, né? Claro, através de curas, milagres e tudo mais que a gente vê acontecendo dentro da igreja, né? Muitas vezes acontece também em eventos que a igreja promove, né? De evangelização, em que é formado ali um grupo, um núcleo, uma célula, em que acontece a manifestação do poder do Espírito. Então eu quero trazer para você e me fazer lembrar também da importância da gente estar em um ambiente de poder, da gente estar ali participando, junto, unido, como a igreja de Cristo. Não a igreja, o prédio que eu digo, mas a igreja espiritual. E para que haja a igreja espiritual, tem que haver um lugar. Então, por mais que muitas vezes venha o pensamento, talvez para você pode ter vindo o pensamento de você querer sair da igreja, sair da instituição, né? Esse pensamento pode ter certeza que tem um dedo de Satanás. Porque Satanás é o mais interessado em dividir as pessoas, principalmente o corpo de Cristo. E eu estava pensando um dia desse que, imagina, que a igreja é o corpo de Cristo e a cabeça é Cristo. E imagine esse braço aqui, se acontecer alguma coisa dele sair, se deslocar, se desconectar do corpo. Esse braço aqui vai morrer. Esse braço aqui vai ficar podre, vai morrer. Porque ele não está unido, não está conectado com o corpo. Então, assim é o cristão. Se ele sair do corpo, é mais fácil, é mais rápido da fé, do espírito morrer, da vida espiritual morrer. Entendeu? Porque a pessoa fica o quê? Longe, fica desconectada do ambiente de fé, de pessoas da mesma fé que podem ali ser usadas por Deus muitas vezes para ajudar ela em alguma situação, em alguma necessidade espiritual. E, sobretudo, né, ela vai estar deixando de ouvir a palavra, ela vai estar deixando de usar a fé ali na igreja. Claro, a gente tem que trazer essa fé para o nosso dia a dia, temos, mas existe tempo para tudo, existe propósito para todas as coisas debaixo do céu, está escrito. E há um propósito de estarmos ali numa igreja, de estarmos unidos no mesmo lugar. Foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes. Todos estavam ali reunidos no mesmo lugar, concordemente reunidos, ou seja, todos ali estavam aguardando a descida do Espírito Santo. Todos estavam esperando pelo cumprimento da promessa do Senhor Jesus, de que ele enviaria o outro Consolador, que ele rogou ao Pai para que o Pai enviasse o Espírito Santo, para que a gente não ficasse só,
porque ele estaria voltando para o Pai, para arrumar a casa, para nós morarmos junto com ele. Ele prepararia lugar. Enquanto o noivo está fora, não está aqui conosco, ele enviaria o outro consolador, aquele que estaria conosco para sempre, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo desceu desde o dia de Pentecostes, e hoje estamos na era da graça, na era em que o Espírito Santo, nós temos a oportunidade de receber o Espírito Santo dentro da gente, fazer morada dentro de nós e nos tornarmos uma igreja, nos tornarmos parte do corpo de Cristo. E isso compõe a igreja em si, né? Então, o local para onde você vai, você congrega, é muito importante, porque ali é um ambiente de poder. Ali é um ambiente em que você vai estar unido com outros que têm a mesma fé, né? Creem no mesmo Deus. É a mesma coisa de você, por exemplo, para comprar determinada coisa, eu vou no lugar onde vende aquela coisa. Para você está precisando de se consultar, você está com algum problema de saúde, você se desloca da sua casa para ir para o consultório do médico. Ali é o ambiente onde ele exerce a sua função de médico. Tem alguns que vão na casa? Tem, mas raramente. Você tem que sair do seu conforto para ir para o local que você deseja. E tudo nesse mundo é assim. Por que com as coisas de Deus tem que ser diferente? Então é só uma questão da gente pensar um pouco e não se deixar levar por certos pensamentozinhos que vêm à nossa mente. Pensamentos sutis, pensamentos que parecem ser bons de início, parecem ser proveitosos, parecem fazer bem, mas que por trás, muitas vezes, é a voz de Satanás falando. E a gente acha que é a nossa. Então, eu quis usar o exemplo meu, né? Porque, poxa, isso pode vir para qualquer um. Mas, né, no meu caso, eu busco acordar cedo para estar aqui, buscando a presença do Senhor, em primeiro lugar, meditando, enfim, fazendo o meu devocional, né? Que é algo que a gente precisa fazer, porque é o nosso pão diário, né? Então veio esse pensamentozinho para que eu ficasse ali. Algumas vezes eu já fiquei, consegui ler alguma coisa, mas geralmente eu acabo cochilando, dormindo, né? Então eu decidi vir aqui, assim como a gente acorda muitas vezes de madrugada, o Senhor nos acorda, e a gente tem a opção de vir e buscá-lo num lugar ou continuar dormindo. Voltar para a cama, e eu posso dizer que é difícil, porque o sono e tudo mais nos chama, né? Mas existe uma necessidade da nossa alma, da gente estar na presença do Senhor, buscá-lo com a nossa vida. Então, eu só queria deixar aqui essa importância de estarmos num ambiente de poder, porque ali acontece o quê? Curas, milagres e tudo mais. E mesmo que a gente não veja uma manifestação do poder de Deus visível, tipo gente sendo curada, gente sendo liberta, demônio se manifestando, mas há uma cura interior que acontece. Jesus está ali, porque onde estiverem duas ou mais pessoas unidas no nome dele, ele está presente. Então a gente pode ter certeza que todos os cultos, tudo que acontece em igreja, em comunhão, em unidade espiritual, Jesus está ali. Ele é o principal daquele lugar, daquele ambiente, daquele momento. Então ele está ali para quê? Para ficar olhando pra gente e não fazer nada? Não, ele está ali tocando na gente, ele está ali curando a gente. Conforme a gente vai se abrindo, conforme a gente vai buscando, se lançando nos braços dele, ele vai curando, o Espírito Santo vai nos orientando enquanto a gente ora, enquanto a gente busca, enquanto a gente medita. Então eu quero chamar a sua atenção, se você está longe da igreja física, é questão de tempo de você estar longe da igreja espiritual. Porque você vai ficar mais com a mente focada no mundo. Não tem por onde. Você vai ir sucumbindo. Então, vai chegar um tempo que as igrejas vão fechar. Vai chegar esse tempo e a igreja vai estar aqui ainda. A igreja de Cristo vai estar aqui ainda. Mas aí, enquanto ela está aberta, enquanto estamos aqui, aproveite. Aproveite para armazenar azeite dentro de você. Aproveitemos para armazenar azeite, assim como as virgens prudentes fizeram. Então, cada vez que a gente ora, que a gente busca, que a gente vai à igreja, que a gente faz propósito, que a gente faz isso, faz aquilo. Então, isso é azeite sendo armazenado dentro da gente. Deus vai estar nos preparando para tempos de dificuldade que virão. Então, eu queria fazer agora uma oração para quebrar todo espírito de independência espiritual. Muitos cristãos estão
se tornando independentes, entre aspas, né? Porque não tem como a gente ser independente. Independentes espirituais. Por quê? Porque estão achando que podem ficar sem a igreja espiritual. Estão achando que podem ficar sozinhos. Mas presa sozinha é fácil para o leão devorar. E o leão é o diabo, né? Então, eu queria fazer uma oração aqui para interceder por você, se você está desigrejado nesse momento, se você saiu da sua comunidade, por algum motivo, seja o que for, Deus te quer de volta. Jesus te quer de volta na casa dele, na casa do Pai, para que no ambiente de poder você possa ser restaurado. Então, ore comigo, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Te louvamos por essa oportunidade, porque cremos, Senhor, que há aqui muitas pessoas, Pai, que estão longe da tua casa física e, consequentemente, vão estar longe da tua casa espiritual, Pai. De serem casas espirituais. Meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, o teu Santo Espírito venha convencer, porque somente o Espírito Santo tem poder para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então, que em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo venha agora sobre cada uma dessas pessoas que estão debaixo do som da minha voz, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, que a verdade resplandeça sobre essas pessoas, porque a tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que a verdade da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é a luz que ilumina todas as trevas, venha iluminar os vossos entendimentos em Cristo Jesus, para a honra e glória de Deus Pai. Te louvamos, Senhor, te agradecemos desde já por esse resultado positivo, espiritual, que está acontecendo, meu Pai, na mente de cada pessoa, para a abertura de visão e para que elas voltem a estarem contigo em comunhão, em unidade espiritual, num ambiente de poder, num ambiente de fé, para que o Espírito Santo possa fazê-las crescer na fé, no Espírito, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Que esse espírito maligno, imundo de independência espiritual seja amarrado em nome de Jesus. Que todo mal seja repreendido da sua e da minha vida. Que possamos permanecer em Cristo Jesus até o final dos nossos dias nessa terra, para que possamos entrar em glória com Ele. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, pegue esse vídeo de hoje, eu quero deixar aqui como uma ajuda prática para vocês. Essa oração que foi feita e para que você possa também orar nesse espírito. Ore, busquemos, oremos para que todo espírito enganador seja amarrado da nossa vida, dos nossos caminhos e que possamos permanecer em unidade espiritual até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.